Professor, professora, saudações. Eu sou o professor Hammurabi e vamos dar início nesta aula a um novo tema. A um tema solicitado por muitos. Os parâmetros. Os parâmetros curriculares nacionais. No início do nosso módulo Pedagogia para Concurso, tivemos a oportunidade de sermos apresentados as diretrizes curriculares nacionais, que nada mais são do que atos administrativos normativos, isso é, são cogentes, são obrigatórios, têm força normativa, isto é, têm força de lei. Já os parâmetros não. Os parâmetros são dispositivos de orientação a fim de facilitar e otimizar a vida dos profissionais da área de educação e das escolas na hora de organizar a forma com que devemos trabalhar os conteúdos curriculares. Teremos neste bloco, nesta aula e nestes blocos, os parâmetros curriculares para o ensino fundamental e para o ensino médio. Não vamos aqui detalhar, vamos nos prender àquilo que efetivamente a maioria das provas perguntam em sede de parâmetros, que não são as regras específicas do parâmetro, mas sim as suas áreas. Os parâmetros, quer sejam no ensino fundamental ou no ensino médio, são divididos em áreas de conhecimento. Quais são as áreas? Quais são os conteúdos que são trabalhados nos temas transversais? Por quê? Por que dividimos os parâmetros em áreas? Por que selecionamos aqueles temas como temas transversais? E o que quer dizer a transversalidade? As competências que devemos desenvolver ao término do trabalho com determinados conteúdos curriculares, que tipo de competências devem ser desenvolvidas por ocasião da prática dos parâmetros? E quais são as ideologias que os sustentam? Vamos a tudo isso e muito mais neste e nos próximos blocos. Na tela, Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. Vamos ver o que é o parâmetro. O parâmetro curricular nacional ele é um referencial de qualidade, como você pode ler, para a educação no ensino fundamental em todo o país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação dos técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica. Esta é a ideia. Um dispositivo de orientação, uma bússola que dá o rumo a seguir, um rumo universal. Dá a regra geral, dá o rumo. Não é um mapa com as características específicas, não, mas dá um direcionamento geral. Vamos agora a uma pergunta clássica. De onde vêm os parâmetros? Quem os elaborou? Na tela. Em que se baseou o processo de elaboração dos parâmetros? Quem elaborou o parâmetro efetivamente? O processo de elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, ele teve início a partir do estudo de propostas curriculares de estados e municípios brasileiros, na análise realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais e do contato com informações relativas às experiências de outros países. Então, a Fundação Carlos Chagas, através de seus técnicos e especialistas, traz as experiências vividas por profissionais da área de educação em outros sistemas de outros países. E traz também a organização curricular dos estados e municípios para o campo da discussão. E monta a Fundação Carlos Chagas, isso que você vai entender hoje como os parâmetros curriculares nacionais. Hammurabi, os parâmetros curriculares são obrigatórios? As escolas devem seguir? Os professores devem segui-los? A sua resposta está na tela. São obrigatórios? Resposta não. Os parâmetros não propõem orientações gerais. Na verdade, os parâmetros propõem orientações gerais sobre o básico a ser ensinado e aprendido em cada etapa. Mas, por não constituírem atos administrativos normativos,
como as diretrizes curriculares, os parâmetros não constituem-se como normas cogentes, isso é, normas obrigatórias. Eles se constituem como meros referenciais. Hammurabi, temas transversais. Os parâmetros possuem temas transversais? Claro que sim, veja na tela. Por que são sugeridos temas transversais? Resposta: os temas transversais falam de assuntos que ajudam a escola a cumprir o papel de formar alunos cidadãos. Isso é, os alunos têm que ter uma noção de ética, os alunos têm que ter uma noção de cidadania, os alunos têm que ter uma noção de responsabilidade ambiental. Os temas transversais, porque são transversais ao currículo, não são tidos como uma disciplina, mas devem ser trabalhados de forma interdisciplinar em todas as disciplinas específicas do currículo que estarão divididas por áreas. Estes temas transversais asseguram a formação de um cidadão consciente que desenvolva o senso crítico, criando as premissas, as bases para o desenvolvimento do pensamento reflexivo. Então, existem temas transversais? Sim. E para que servem? Para essas coisas todas que acabo de mencionar. Muito bem. Haverá aulas específicas sobre temas transversais? Essa é uma pergunta que também é feita com regularidade. Resposta na tela. Não. Eles não são matérias. Os temas transversais atravessam as áreas do currículo. Eles atravessam as diversas disciplinas, não constituindo uma matéria ou disciplina por si só. Então, não há disciplina de ética, não há disciplina de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, organização para o trabalho, saúde, sexualidade. Não, esses temas são pauta de discussão dentro de todas as demais disciplinas. Hammurabi, quais são os temas transversais? Os principais, os que estão nos parâmetros e que devem obrigatoriamente ser trabalhados em sala de aula. Obrigatoriamente nenhum. Não há obrigação de seguir o parâmetro. Mas quais são os temas que estão no parâmetro? Temos a resposta na tela. Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. As problemáticas sociais são integradas na proposta educacional dos parâmetros curriculares nacionais como temas transversais. As problemáticas sociais como um todo, a ética, a pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. Estes são os temas transversais. Continuando na análise, vamos terminar de ler o texto do slide. Diz o texto, temas transversais, TTs, temas transversais, não constituem novas áreas do conhecimento, mas antes um conjunto de temas que aparecem transversalizados nas áreas definidas, isto é, permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas de cada área no decorrer de toda a escolaridade obrigatória. A transversalidade. A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões que estão envolvidas nos temas. Muito bem. Então, repetindo, os temas transversais não constituem uma disciplina específica, mas devem ser trabalhados principalmente em torno de temas geradores dentro do tópico de todas as demais disciplinas, de preferência levando em conta um currículo estruturado de forma interdisciplinar. Então já sabemos o que são os parâmetros curriculares nacionais, sabemos que são orientações, são direcionamentos que não são de cunho obrigatório, mas que, uma vez seguidos, otimizam o trabalho do educador e das instituições de ensino. Sabemos que o conhecimento nos parâmetros é subdividido por áreas, que o conhecimento, além de ser dividido por áreas, ele visa desenvolver algumas competências. Vamos falar das áreas e vamos falar das competências. Mas que o conhecimento, acima de tudo, também é perpassado, por assim dizer, por temas transversais. Quais são os objetivos? Os objetivos gerais dos parâmetros curriculares nacionais. Podemos ver os objetivos gerais dos PCNs agora, na tela.
Os parâmetros curriculares nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de, em primeiro lugar, compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, compreensão e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Segundo, posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar os conflitos e de tomar decisões coletivas. Então, temos aí dois dos principais objetivos dos parâmetros curriculares nacionais, que não são os únicos. Na sequência, temos o terceiro e o quarto objetivo dos parâmetros curriculares. Acompanha comigo a leitura. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Ainda nos objetivos dos parâmetros temos conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. Muito bem. Hammurabi, acabaram as características dos parâmetros? Na verdade, os objetivos? É claro que não. Continuando, quinto e sexto objetivo dos parâmetros. Na tela. Percebe-se integralmente, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e a interação entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Então, os parâmetros são integrantes e transformadores do ambiente, identificando os elementos do ambiente, interagindo com os elementos do ambiente e contribuindo ativamente para a melhoria deste ambiente. Como sexta característica, temos que os parâmetros se propõem a desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética e de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimentos e no exercício da cidadania. Hammurabi, quantos objetivos? Mas não acabou. Os parâmetros ainda têm mais objetivos. Acompanha comigo. Praticamente quase fechando o nosso primeiro bloco de aula sobre parâmetros curriculares. Objetivos ainda. Sétimo, conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. E utilizar as diferentes linguagens, verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais e em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. Nono e décimo objetivo. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimento. Este é um dos objetivos dos parâmetros. O nono objetivo. E o décimo objetivo, questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Estes são os 10 principais objetivos destas regras que não são cogentes, que não são obrigatórias, mas que são fundamentais para uniformizar o ensino em todo o território nacional. No próximo bloco, continuamos com os parâmetros, falando dos ciclos. Um grande abraço
e até breve. Nós do HM Concursos esperamos que você tenha aproveitado ao máximo essa aula. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Teremos o maior prazer em ajudá-lo, pois o nosso objetivo é a sua aprovação. Até a próxima aula e boa sorte!